Olá, e o nosso giro começa agora mostrando uma crise na segurança pública de São Paulo. A recente série de abusos cometidos por policiais militares em São Paulo, incluindo o caso do agente que jogou um jovem já rendido de uma ponte na Zona Sul, trouxe desgaste ao governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e ao secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, do PL. Não acho que seja o caso de causar desgaste ao governo e também ao seu secretário de Segurança. São coisas que acontecem no dia a dia e isso tem, inclusive, aumentado essa pressão contra a Polícia Militar, que não pode agir com um pouco mais de excesso e de exercício da força, que principalmente a imprensa acaba ficando contra. A gente tem que analisar caso a caso. Claro que existem excessos dos dois lados, mas a polícia não pode ser sacrificada por um caso aqui, outro ali. Mas quando a crise começa a atingir no meio político, claro que, no caso, o governador Tarcísio de Freitas, ele teme que isso possa respingar em seu governo, já que ele se encontra no meio da sua gestão e isso pode trazer algum prejuízo político para ele na hora da eleição. Bom, e esse caso que a gente citou, já começou a ter repercussão. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afastou ontem, terça-feira, 13 policiais envolvidos no incidente em Cidade Ademar. Veja aí agora o pronunciamento do secretário. Assisti ao vídeo em que policiais militares participam de uma ação e um deles, lamentavelmente, arremessa um indivíduo que estava contido, controlado, de uma ponte. Quero dizer para todos vocês que essa ação não encontra respaldo nenhum nos procedimentos operacionais da Polícia Militar. Eu determinei ao comando da Polícia Militar o afastamento imediato de todos os policiais envolvidos nessa ação, bem como, a partir de hoje, que eles cumpram o expediente administrativo na Corregedoria da Polícia Militar, até que todos os procedimentos investigativos sejam esclarecidos, sanados, e dizer que ações isoladas como essa não podem denegrir a imagem de uma instituição que tem quase 200 anos de bons serviços prestados para a nossa população no estado de São Paulo. Não vamos tolerar nenhum tipo de desvio de conduta de nenhum policial no estado de São Paulo. E como vocês acabaram de ver, tanto o secretário quanto o governador condenaram os atos e prometeram punições rigorosas. Tarcísio de Freitas convocou uma reunião emergencial com o comandante-geral da PM, Coronel Cássio Araújo. Derrite, que estava em Brasília, acabou não participando. Acho que é realmente interessante a preocupação do governador ou do governo de São Paulo, porque essas tensões têm aumentado e isso deve ser realmente colocado no seu devido lugar. Já o episódio que aconteceu soma-se a outros dois de grande repercussão. Um policial que atirou pelas costas em um jovem negro acusado de furto e o assassinato de um estudante de medicina desarmado em um hotel na capital e que teve também uma repercussão muito grande. Tarcísio, em tom mais incisivo, destacou a gravidade das ocorrências em suas redes sociais. Olha, na verdade o que está faltando é respeito da sociedade em relação à polícia e da polícia em relação à sociedade. Nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares e não fazer aquilo que dá na nossa cabeça ou na cabeça das pessoas que estão envolvidas aí nesses tumultos. Respeito e um pouco mais de paciência de ambas as partes e as coisas vão entrar nos eixos, com certeza. E agora falando em repercussão nacional, a reprovação do governo Lula do PT entre agentes do mercado financeiro disparou, olha só, para 90%, segundo pesquisa da Quest divulgada nesta quarta-feira. Em março, o índice era de apenas 26%, portanto, de 26% saltou para 90%. Aí eu acho que tem que ligar o sinalzinho de alerta ao governo Lula. Para você ter uma ideia, apenas 3% dos entrevistados consideram o governo positivo, enquanto 7% o avaliam como regular.
E segundo o Felipe Nunes, diretor da Quest, a alta na reprovação reflete a insatisfação do mercado com o pacote de cortes de gastos apresentado pelo governo. Olha, eu não sei não se esse corte de gastos, o tiro saiu pela culatra e acertou em cheio o colo do governo. Para você ter uma ideia, entre os agentes consultados, 86% acreditam que Lula está mais preocupado com popularidade do que com o equilíbrio fiscal, que foi mencionado por 29%. E olha, essa preocupação não é só entre os agentes financeiros, não. No Congresso também houve uma repercussão negativa. E olha, em parte devido à crença de que apenas a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil será aprovada, enquanto o aumento de tributos para rendas acima de R$50 mil enfrentará resistência. Vai ser uma queda de braço tremenda. E falando um pouquinho sobre a pesquisa em si, foram ouvidos 105 gestores, analistas e economistas entre 29 de novembro e 3 de dezembro em fundos de investimento de São Paulo e Rio de Janeiro. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais e o levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos.